A gente começa falando que chanceleres do Brasil e da Colômbia devem se reunir para debater as eleições venezuelanas. A Janaína Camelo já está conosco e vai trazer todos os detalhes para a gente. Esse encontro acontece aí em Brasília, Janaína. Muito boa tarde para você. Isso mesmo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, o ministro de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, ele recebeu o embaixador, o ministro de Relações, o chanceler da Colômbia, Luiz Gonçalves Murilo, hoje no gabinete dele, no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, uma reunião que aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Logo depois, os dois almoçaram juntos, também no Palácio do Itamaraty. A princípio, não era uma agenda que estava prevista, ela foi marcada de última hora, a pedido aí do chanceler da Colômbia, que participa dos encontros aí do G20 aqui no Brasil. E os dois conversaram, então, sobre eleições na Venezuela que estão marcadas para o próximo domingo. Isso porque, assim como o Brasil, a Colômbia também desistiu de enviar observadores eleitorais para acompanhar aí o pleito na Venezuela no próximo domingo. E essa decisão da Colômbia foi tomada logo depois da decisão aí do TSE, aqui no Brasil, também anunciar que não vai mais enviar essa missão de observadores eleitorais para Caracas para acompanhar essas eleições na Venezuela, e isso depois de declarações de Nicolás Maduro com críticas ao sistema eleitoral brasileiro, porque na última terça-feira, Maduro ele disse que as eleições no Brasil não são auditáveis. Então, diante disso, o TSE ontem à noite publicou uma nota aí defendendo a segurança das urnas eletrônicas, das urnas aqui no Brasil, dizendo que nunca houve nenhum equívoco e que essas urnas sempre funcionaram aí muito bem. Então, diante disso, anunciou aí que não vai mais enviar esses observadores para a Venezuela. Lembrando que Brasil e Colômbia estão entre os países que participaram daquelas negociações do Acordo de Barbados no ano passado, onde Nicolás Maduro e a oposição na Venezuela se comprometeram a realizar eleições limpas, transparentes no país, garantindo também ambas as partes aí que aceitariam o resultado das eleições. Mais recentes declarações aí de Nicolás Maduro têm preocupado com relação a isso, onde ele disse, por exemplo, que haverá um banho de sangue caso ele seja derrotado nas eleições. Quem está disputando com ele aí pelo partido da oposição é Edmundo Gonçalves. E outra questão, o governo brasileiro confirma, mesmo diante de toda essa situação, que o assessor internacional do presidente da República, Celso Amorim, ele vai sim à Venezuela representando o Brasil aí nessas eleições, nesse pleito no próximo domingo. O Celso Amorim, que é o assessor internacional e sempre foi muito próximo, inclusive, a Nicolás Maduro. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, nossa mãe de Ná aqui da chancelaria, acabou cantando essa bola sobre a desistência do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, senhor. Era previsível porque não quero, Maduro, que ninguém observe o resultado, a eleição, a transparência que não terá das eleições. Ele quer um ratificador da fraude, quer alguém que acerte e diga, eu assino como um aval de que aqui teve transparência, e não vai ter. Mas não é somente, o Celso Amorim está viajando, mas ele não tem uma representatividade formal do governo, porque ele não ocupa, é assessor especial. Né? Então ele vai, a título pessoal, essa representatividade que a Janaína mandou, eu não sei se é uma representatividade protocolar, se é uma representatividade institucional. Me dá a sensação, desconheço essa figura do assessor em termos de representatividade, mas me parece que não tem a importância do ponto de vista formal do governo, um ministro. Mas tem um senador que também está indo, Chico Rodrigues, do PSB, que ele é de Roraima. Lembrando, foi um senador que, na épocas passadas, ele foi líder ou vice-líder do governo Bolsonaro no Senado e foi pego com 33 mil reais numa cueca. Então, tomara que não leve essa mesma cueca para lá. Mas teve uma comissão de relações exteriores do Congresso Nacional que ofereceu levar senadores, deputados, e o Maduro falou não. Então ele está querendo levar pessoas amigas, não está querendo levar observadores. E isso vai conspirar contra a teórica transparência que todo mundo duvida respeito das eleições. Ô Fábio Piperno, mas você acha que essa reunião entre os representantes de Brasil e Colômbia pode trazer um caminho necessário para uma observação transparente ou para garantir que o processo eleitoral na Venezuela seja correto?
Olha, eu acho o seguinte. Primeiro que, no caso do ex-ministro Celso Amorim, hoje um secretário especial, na verdade, o Celso Amorim, até pelo nível de proximidade com o Lula, o Celso Amorim, ele é a voz do Lula nesse tipo de negociação. E a gente não pode esquecer que naquele período, né, de retórica mais tensa, mais beligerante, no momento em que a Venezuela ameaçou invadir, enfim, a Guiana, então o Celso Amorim ia toda hora para lá. A gente até hoje, ninguém sabe o que foi exatamente que ele conversou com o Maduro, mas o fato é que a temperatura diminuiu. Muito provavelmente ele esteja levando inquietações do Lula no sentido de fica na sua, respeita o resultado. Agora não tem mais volta. Veja, a eleição vai ser daqui 3 dias. Se o Maduro lá atrás tentasse uma virada de mesa, assim, óbvio que isso não seria algo desejável, mas em se tratando de um ditador como é o Maduro, seria algo que já deveria estar no horizonte de todo mundo. Quer dizer, seria uma atitude que a gente esperaria de alguém tão nefasto como ele. E que despreza tanto qualquer tipo de instituição, de protocolos e de acordos internacionais. O que ele está fazendo agora. Só que ele também esticou a corda demais. Faltam só 3 dias. Agora eu acho que não dá mais para recuar. Talvez seja alguma coisa nesse sentido que o diplomata Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, esteja pontuando para ele. E a Colômbia está na mesma posição, porque a Colômbia também tem um governo de esquerda e também passou momentos de dificuldades nessa relação com o Maduro e nos últimos tempos houve uma certa distensão. Agora, o Maduro com essa história, com esse ataque ao processo eleitoral do Brasil, daqui a pouco ele vai ser contratado pelo bolsonarismo aí. Ô Alan Gani, você acredita que não haja mais tempo para recuar, que Colômbia e Brasil agora precisam definir a melhor estratégia possível para lidar com o processo eleitoral venezuelano? Eu acredito que sim, não tem mais tempo para recuar. Agora, Evandro, simplesmente declarações desses países pedindo eleições transparentes e limpas é muito pouco. Isso não garante a transparência do processo eleitoral. Você precisa ter alguém in loco lá. O que já é muito difícil, mesmo que você tenha fiscalização in loco da Colômbia, do Brasil ou de outras organizações ou de outros países, já é difícil garantir que não haja a fraude. Declarações internacionais ou simplesmente pressão em cima de um ditador que aparentemente está acuado e pode ir para o tudo ou nada, tanto é que deu uma declaração. Para mim, aquilo foi uma ameaça, dizendo, olha, pode ocorrer um banho de sangue. Ele está dando ali uma ameaça clara que, caso ele perca as eleições, existe essa possibilidade real. Então, eu acho que é o seguinte, também o TSE perdeu uma oportunidade de dobrar a aposta e de falar, opa, peraí, você está criticando o nosso sistema eleitoral, né, como se o sistema venezuelano fosse o melhor do mundo. Aliás, ele fala isso, né, que é o melhor do mundo, né, é de um cinismo abismal. Então, que fosse lá garantir a veracidade e a transparência das eleições. Você perdeu uma grande oportunidade, o Brasil. Mas hoje eu estava conversando no bastidor aqui com o Segré, né? De vez em quando, pela manhã, a gente faz uma passagem de pauta aqui com alguns assuntos que são interessantes. E aí o Segré me falou uma coisa que eu achei muito importante, Segré. Será que também essas autoridades brasileiras que estão acostumadas a lidar com um processo transparente eleitoral vão querer se arriscar a serem observadoras de um processo eleitoral que sequer elas podem garantir que possa funcionar da maneira correta? Porque assim, beleza, eles podem até observar, mas não sabem se depois também toda a contaminação política que já ocorreu na Venezuela nos últimos anos não possa trazer algum tipo de resquício ou até mesmo uma consequência que faça com que essa observação não seja da maneira como se era esperada, né? Primeiro temos que ver, e não temos essa informação, como foi que surge essa possibilidade de vedores, observadores do TCE irem para aí. Não sei se foi uma iniciativa do governo, uma iniciativa do TCE, um convite do Maduro, mas vamos imaginar que qualquer um de nós é convidado para ir na Venezuela. Nós vamos como observadores e a nossa observação vai depender de qual é a possibilidade de informação que não seja passada. Pois é.
Porque senão eu vou observo. O que eu observo? O resultado. E para o Maduro vai ser, não duvidem de mim, o Evandro estava aqui observando. E aí fica um compromisso muito forte por parte desse observador. O que me chama a atenção é que essa reunião entre Brasil e Colômbia não acompanhou a declaração que ontem nós fizemos aqui pública no 3 em 1 da Guatemala, Costa Rica, Paraguai, Uruguai e Argentina. São 3 membros do Mercosul e faltou o Brasil. Por que o Brasil não assinou essa declaração conjunta? Que não era somente da Argentina. Estavam falando de vários países. E agora o Brasil e a Colômbia vão ter essa reunião. Mesmo que seja protocolar, eu gostaria muito que tenha um comunicado oficial dos 2 países se manifestando em função a essas eleições que não serão livres, não serão transparentes. E a dúvida é, não conheço, na história recente, nenhum ditador que tenha saído da sua ditadura por umas eleições transparentes. Bom, e eu adiantei aqui para vocês no comecinho desse 3 em 1 que a campanha eleitoral na Venezuela entra aí no último dia. Nicolás Maduro e Edmundo Gonçalves vão concentrar as agendas na capital Caracas. Há outros candidatos também, mas a divisão principal ocorre entre eles, né? Essa eleição está marcada para o próximo domingo. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, mais de 20 milhões de pessoas podem votar. O comício do opositor Edmundo Gonçalves acontece no bairro Las Mercedes. A região é considerada o centro cultural, econômico, financeiro da capital. O evento terá a presença de Maria Corina Machado. O comício, lá, vocês veem ali as imagens dela, e é lógico que ele está colhendo muito desses frutos que foram plantados por ela, que não conseguiu chegar a esse pleito por questões ali de julgamento que a tornaram inelegível. O comício de Nicolás Maduro começou às 8 da manhã, no horário de Brasília, deve se estender até a noite. Esse evento começou na Avenida Bolívar, deve avançar por outras áreas de Caracas. Ô Gustavo Segré, qual a avaliação que você faz do legado eleitoral que Maria Corina Machado pode passar, então, para Gonçalves nesse momento e principalmente nessa reta final? Eu entendo que essas eleições vão ser diferentes das outras porque a oposição está concentrada com um único candidato. Lembrando que não era o candidato inicial, era Maria Corina Machado, depois a Corina Yoris, e não conseguindo, olha a situação, a Corina Yoris não conseguiu registrar a sua candidatura no sistema eleitoral, ou seja, dava erro 404, não deu. O que mostra que a tentativa de colocar alguma candidata competitiva, o Maduro tentou destruir. Aí aparece Edmundo Gonçalves Urrutia, que é um diplomata, 74 anos, já é uma pessoa de idade, e que diz, ok, eu concentro essa oposição. Maria Corina Machado, ela está, sem dúvida nenhuma, sendo uma âncora eleitoral fantástica, porque aonde ela vai, ela leva muita gente. Claro, tem que ver isso traduzido, não a um voto, porque vai ter, senão ao resultado que possa ser controlado pelo Maduro. Quanto mais eleitores tem a oposição, mais difícil será de mostrar a fraude. Mas, de qualquer maneira, nada ficaria, de alguma maneira, a ver que o Maduro está tentando fazer alguma... Não me surpreende mais nada. Fábio Piperno, Nicolás Maduro concentrou a agenda dos últimos dias em escolas e postos de saúde. Você acha que ele consegue ainda comover a população venezuelana depois da situação que o país vem enfrentando há tantos anos? Não, ele não só não consegue, como existe uma imensa diáspora venezuelana aí, né? São hoje quase 8 milhões de venezuelanos fora do país, tá? Isso tem relação direta com o caos que é esse período de 11 anos de Nicolás Maduro. Então, ele também procura essas regiões do país, as regiões mais populares, porque eram áreas onde lá atrás o chavismo tinha mais apoio. Agora, o presidente Chávez, ele tinha, sim, uma base de apoio espontâneo muito maior do que o Maduro. O Maduro não é uma figura carismática como foi o presidente Chávez. E, além disso, ele pega um país, ele entrega um país numa situação muito pior do que era a Venezuela de 11, 12 anos atrás. Eu me lembro que quando o Henrique Capriles, que foi o último oponente do então presidente Chávez, o último oponente numa eleição presidencial, ameaçou, inclusive, vencer, né? Perdeu com 45%. O marqueteiro de campanha dele era um brasileiro, um profissional lá de Curitiba, inclusive, que chegou a trabalhar em eleições com Álvaro Dias,
enfim. Ele dizia o seguinte, olha, a Venezuela hoje tem mais ou menos 3 blocos, os chavistas, os oposicionistas e os nenhum nem outro lá. Então, o nosso desafio era exatamente trabalhar em cima desse terceiro polo. Hoje, não tem mais essa divisão de 1/3 para cada lado. Esse terço que apoiava o Chávez, uma parte dele ou foi embora do país, ou migrou, ou não apoia mais o Maduro. Então, sobrou muito pouco. O fato é que eu acho, e aí não há informação, é uma questão de suspeita, né? Que Brasil e Colômbia tentam negociar com Maduro algum tipo de saída honrosa. Ou seja, perde, entrega, e aí vamos ver se vai ter alguma anistia, vai arrumar um asilo político em algum lugar, enfim. Mas o fato é que quem ganha, leva. Fala, Gani. De fato, Hugo Chávez era mais carismático que Maduro. Agora, essa falência do sistema econômico e social da Venezuela não decorre da pessoa Maduro, mas decorre da ditadura socialista bolivariana que se iniciou com Chávez. Onde que eu quero chegar? Que se fosse o Chávez, estaria a mesma porcaria a Venezuela, não mudaria absolutamente nada. Não é uma questão de que a culpa da Venezuela é por conta do Maduro. Não, a culpa do que ocorre na Venezuela é pela ditadura socialista bolivariana e não esqueçamos disso, que começou com Hugo Chávez. Só não apareciam os efeitos naquela época, porque o petróleo estava lá em cima, porque ainda o país era rico, tinha alguma reserva, mas se continuasse Chávez seria o mesmo caos.